Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar um pouco para vocês, então, sobre o controle cultural e físico de doenças de plantas. Meu nome é Rafaela, eu vou estar apresentando esse tema para vocês e quem tiver qualquer dúvida ou questionamento, ao final vou deixar meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então, basicamente, como a gente pode manejar então as doenças de plantas? Existem várias alternativas dentro do manejo. Dentre as alternativas, a gente tem o manejo físico, que é colocando uma barreira para que a doença não desenvolva, o manejo genético, que normalmente está ligado ao melhoramento de plantas para a seleção de características que tenham resistência às doenças, o manejo biológico, que normalmente está ligado à inserção de micro-organismos que podem atuar reduzindo a severidade ou o controle da doença, o manejo químico, que a gente conhece bastante, que vem sendo muito difundido, com o uso de fungicidas, principalmente. O legislativo, que é normalmente, principalmente, o que a gente vê na cultura da soja, que é o vazio sanitário, que é o que evita a disseminação de uma doença, que tem uma grande importância. O manejo cultural, que é basicamente ligado à manutenção de matéria orgânica palhada e outras partes, e o manejo de alternativos, que são subprodutos ou derivados de produtos que não têm finalidade específica. Então, hoje a gente vai falar, então, sobre o manejo físico e cultural. Então, como que a gente pode manejar as doenças de planta? A gente pode manejar de forma isolada, normalmente, o quanto eu adoto apenas uma prática de manejo, ou eu posso usar de forma integrada e complementar. Normalmente, essa forma integrada e complementar, a gente tem maior eficácia, maior redução de danos direto causado pela doença e, consequentemente, maior produtividade. Então, o manejo integrado exige, né, diversas aplicações. A gente vê o uso de variedades resistentes, cada um desses está ligado a uma vertente, dentro do que eu falei no início para vocês. Então, variedades resistentes, a sanidade de semente, muito importante, o tratamento de semente, a densidade e espaçamento das culturas em campo, a rotação de culturas, que a gente vê que não usarmos culturas não hospedeiras do patógeno é uma ferramenta imprescindível no manejo da doença que a gente quer manejar, a cobertura do solo, que é importantíssima, controle químico e hoje a gente vem usando muito o controle biológico como alternativa também. Então, dentro do controle cultural, daquilo tudo que a gente disse, quais são as práticas que estão ligadas ao controle cultural? Principalmente a cobertura do solo, não deixar o solo exposto, porque assim a gente aumenta a relação CN, aumenta a decomposição do patógeno e aumenta também a qualidade do solo, que eu vou falar um pouco para frente. Então, a rotação de culturas aqui, a gente vê é uma ferramenta importante, e a densidade e espaçamento. A gente sabe que tem doenças que desenvolvem em espaçamentos maiores e tem doenças que são favorecidas como o mofo branco, por exemplo, em densidades menores. Mas, normalmente, o produtor prefere ainda correr o risco de ter a doença na área porque ele consegue produzir ainda assim. Mas normalmente a gente tem que dar uma olhada se não existem ferramentas melhores para evitar esse dano. Então, o que é o controle cultural de doenças de plantas? Então, é a implementação de práticas que manipulem as condições gerais, sejam elas físico ou químicas e biológicas do solo, e, consequentemente, vão atuar na planta. Isso vai acontecer durante e após o plantio da cultura de interesse agrícola, ou durante um ciclo muito longo, porque a gente sabe que essa cobertura pode ficar ali no solo por vários ciclos de outras plantas. Então, normalmente tem um efeito indireto sobre os patógenos de planta, porque a gente aumenta o que a gente fala de saúde do solo. Então, é uma engrenagem que a gente tem, os fatores físicos, os químicos, os biológicos andando juntos, principalmente físico ligados à compactação, químico ao manejo de adubação. Às vezes o pessoal está adubando além da necessário. Então, se eu tenho essa engrenagem andando aqui, eu também consigo manipular os fatores biológicos, tanto micro quanto macro, quanto meso. Então, quais são as características físico-químicas, normalmente, que a gente espera para o controle cultural? Normalmente, igual eu falei anteriormente, é um efeito indireto que tem uma resposta da interação.
Então, a gente tem a resposta do ambiente, da atmosfera, ligada com a água, com o potencial redox de atuar sobre esses organismos que estão presentes. A variação de temperatura também é um fator muito importante, o pH e a energia que o sistema tem para manter ativo. Então, tudo isso a gente consegue gerar uma estrutura e uma função no solo. E quem trabalha normalmente nessa área é a microbiologia do solo e a ecologia microbiana. Então, o controle cultural de doenças de plantas, ele atua em diversos momentos. Então, por isso que é importante a gente conhecer a etiologia e a epidemiologia da doença que a gente quer manejar e, assim, a gente iniciar recomendações. Quais são as plantas de cobertura que eu posso usar, por exemplo, quais são as plantas não hospedeiras, e assim a gente consegue ter um norte. Também a gente precisa entender que tem efeito direto e indireto a alvos específicos e não específicos. Normalmente a gente consegue ter efeito a mais de um alvo com o manejo cultural. Como que esse manejo cultural está atuando, então? Ele está atuando na redução ou eliminação do inóculo inicial, está quebrando os ciclos da doença e, consequentemente, reduzindo a exposição das plantas à fonte de inóculo do patógeno. Normalmente a gente vai ter a doença ali na área, mas a gente vai ter uma severidade menor, uma incidência reduzida também. Então, o controle cultural está ligado também aos princípios de Wetzel, como a gente já viu falar na fitopatologia 2 e 1, com certeza, que está ligado à manipulação do ambiente, que são as práticas de evasão e regulação, a manipulação do patógeno, evasão, exclusão, que a gente tenta atuar muito com o controle cultural, e a erradicação, que é um pouco complicado, dependendo da área que a gente tem, mas também atua, e no hospedeiro, que está fazendo o quê? Uma terapia, uma proteção e uma imunização. Então, a gente tem diversos momentos aqui dos princípios de Betts, como a redução do inóculo ligado ao patógeno e ao hospedeiro, e diversas dessas práticas, como a exclusão, a erradicação, que está ligado à disseminação e sobrevivência do patógeno. Quando a gente pensa em redução do inóculo em relação ao hospedeiro, a gente tem a terapia, a imunização, que também está ligada à resistência, e a proteção. Tudo isso está ligado à entrada do patógeno, como a penetração, a infecção, a penetração e a colonização. E também aqui a gente tem uma taxa de redução da infecção, que é um ambiente, economicamente, o escape, quando a gente tenta plantar fora do momento que o patógeno está atuante no ambiente ali. Então, o controle cultural, ele também tem diversas atuações. A gente tem que pensar em local, época e seleção de plantio. Então, a gente tentar evitar o plantio em diferentes épocas de pressão do patógeno. Então, se a gente sai daquele momento de época de pressão do patógeno, no caso da ferrugem, por isso que existe o vaso sanitário, a gente consegue reduzir o inóculo. Então, a planta vai, consequentemente, se desenvolver mais rápido, e quando a doença chega, a planta já tem uma imunidade mais acurada pelo desenvolvimento fenológico também. Então, a gente reduz a severidade da doença ou até infecção, dependendo do patógeno. Então, basicamente, a gente tem que pensar aqui na defesa sanitária, na defesa genética, física e fisiológica, disso aqui tudo para o manejo cultural. Então, a gente tenta minimizar os danos, as perdas, e sustentar o sistema produtivo e garantir a viabilidade econômica da produção. Então, basicamente, outra ferramenta que a gente tem é manipular a rizosfera da planta. Quando a gente faz essa manipulação das rizosferas, a gente consegue com que alguns patógenos, principalmente patógenos radiculares, não consigam reconhecer os exudados radiculares que estão ali. Então, normalmente, como eu falei anteriormente, são barreiras ligadas tanto à qualidade física, quanto química, quanto biológica do solo. E onde que isso vai atuar? Na estrutura do solo, principalmente no adensamento e umidade, no pH, na menor concentração de oxigênio disponível e na maior concentração de dióxido de carbono. Então, se a gente aumenta essas fontes de nutrientes, a gente aumenta a quantidade de carbono no solo, que é um grande indicador de qualidade do solo hoje em dia. Então, pensando em manipular a rizosfera, aqui a gente tem um exemplo para nematóide, quando a gente consegue
dibrar a produção dos exudatos, que é o que acontece aqui no parasitismo, ele reconhece esses exudatos, né? Então, ele reconhece os exudatos, ele está ali no ovo, ele eclode o J2, ele migra e consegue infectar a planta. Então, se a planta é bloqueada aqui nessa produção de exudatos, ou tem mais de um exudato disponível, a gente pode confundir o nematóide para ele não entender que é o momento que ele pode eclodir e infectar a planta. Então, a composição e a quantidade desses dados normalmente ela é influenciada por diversos fatores, como a idade da planta. Normalmente, plantas mais velhas produzem menos exudatos. Depende da espécie vegetal, da sanidade dessa planta, que será que essa planta já não está doente, ela já está debilitada, e da presença de alguma injúria, que pode ser uma porta de entrada, e também de fatores externos, como luz, temperatura, umidade, oxigenação e pH. Então, aqui um modelo de como que a planta reconhece esses voláteis, principalmente uma interação com micro-organismos benéficos ali que a gente conhece, que são risóbios, micorrizas e que, consequentemente, vão produzir alguns ácidos orgânicos. Todos esses fatores aqui estão ligados a aumentar a disponibilidade do nutriente. Então, a gente reduz também a dependência de fertilizantes. E quando isso tudo acontece também, pensando em nematóide, eles são repelidos de entrar nas raízes da planta pela produção de metabólitos secundários vindos dessas interações aqui. Consequentemente, a gente aumenta a tolerância da planta a parasitismo de nematóides e reduz também o uso de pesticida. Então, isso aqui é como a gente pode fazer uma manipulação da rizosfera, pensando em manejo cultural. E o manejo cultural gera, se bem feito, né, nas condições adequadas, essas condições. Então, a gente tem dentro do sistema, né, produtivo, a gente tem os micro-organismos benéficos que vão estar sendo multiplicados quanto a rizosfera está sendo manejada de uma forma correta, vão ativar a resposta de defesa na planta. A gente tem os organismos, os ruins, né, os maus, que estão causando a doença, que normalmente eles são influenciados também por práticas agrícolas errôneas, por condições que estão ligadas ali na parte aérea da planta, que são transmitidas para o solo. E a gente também tem os feios, né, que são os oportunistas ou patógenos humanos. Então, é uma interação muito grande ligado ao manejo da parte aérea e os exudatos radiculares. Então, a gente consegue manipular essa rizosfera, a gente consegue evitar com que alguns patógenos radiculares, por exemplo, como meloidógeno, heteródara e fusário, desenvolvam na área. Então, basicamente, a gente criar um sistema de manejo para manipular isso. Então, uma boa prática de manejo são as plantas de cobertura, né? A gente tem hoje, se fala muito em mix, né, de plantas de cobertura. E o que a gente pode fazer aqui? Num manejo normal, a gente vê o produtor usando soja, ele fica ali mais ou menos 60 dias em pousio na área, depois ele vem com trigo. Uma rotação dico mono, é o que a gente mais vê hoje acontecendo. A gente pode ver que a gente não precisa desse vazio aqui, ó. A gente pode plantar a soja. Nesse intervalo aqui, a gente pode, por exemplo, inserir o nabo, que é uma planta forrageira muito interessante, que ela, além de contribuir para a melhoria do solo, ela é uma cobertura, uma proteção, ela está ligada à ciclagem de nutrientes, aumenta a diversidade biológica do solo, a infiltração do solo, e, consequentemente, a gente tem um sistema de maior qualidade. Então, quando o trigo chega aqui, a gente, além de ter uma melhoria do sistema, a gente evita muito entrada de outros insumos que essas plantas de cobertura estão fazendo ali. Então, basicamente, a gente tem um equilíbrio de solo, planta, água e micro-organismos dentro dessa dinâmica. Então, o que a gente tem? Quando a gente aumenta aqui a quantidade de micro, macro e diversos inputs, aqui a gente tem maior densidade de micro-organismos endofíticos que vão atuar aqui no trigo. E, consequentemente, isso vai ser ciclado depois para quando a soja voltar no sistema. Então, as plantas de cobertura, normalmente, elas são ligadas à proteção do solo, elas aumentam a taxa de filtração e retenção de água, que é muito interessante essa peculiaridade, o incremento de matéria orgânica, a maior disponibilidade de nutrientes,
o incremento macro, meso e micro, como eu já falei antigamente, além da redução de plantas daninhas, que ela vai estar abafando aquele banco de sementes que está ali disponível. Então, a gente tem que pensar na rotação, na disponibilidade de plantas de cobertura, principalmente hoje está se usando muito na entrelinha, e a diversificação de sistema, que é o que a gente fala de agro-silvopastoril, ter o pastoreio, ter planta, ter árvores perenes no sistema. Tudo isso gera uma maior diversificação de plantas que ocupam o solo e, consequentemente, maior qualidade e quantidade de material orgânico. Pensando nisso, a gente tem um sistema hoje que é muito aplicável dentro do manejo. A gente tem o ensaio em rede, né, desenvolvido pela Embrapa Soja, que basicamente é o quê? A inserção do controle biológico, atuando aqui nos escleróides do mofo branco, com o manejo da palhada. Então, o que a gente vê no campo? O controle biológico está atuando aqui no escleróide. O químico está atuando aqui na floração, para evitar o desenvolvimento miceliogênico, que depois vai gerar os escleróides. Então, a gente ainda tem que pensar que a gente tem restos culturais que podem também atuar aqui. Assim, a ideia desse ensaio em rede é a aplicação de produtos, principalmente à base de tricoderma e bacilos, na palhada que ficou na área. Então, essa palhada vai criar uma solução no solo e uma disponibilidade maior de carbono e nitrogênio. Consequentemente, a gente vai ter uma maior abundância de micro-organismos, uma maior competição e interação entre populações e um maior equilíbrio e recrutamento do solo isosférico. Então, não adianta eu aplicar só um micro-organismo e achar que ele vai sobreviver ali na área, se não tiver uma condição para ele multiplicar. E a palhada é uma condição que favorece muito esse tipo de interação. Então, as doenças de plantas, a gente já escutou muito, ela tem um tetraedro, o homem atua diretamente sobre o hospedeiro, sobre o patógeno, sobre os fatores ambientais. A gente entendendo aqui, tomando a decisão como o agricultor em escolha do hospedeiro e o momento de aplicação correto, a gente atua diretamente na redução do patógeno. Uma forma de controle cultural que a gente está ouvindo falar bastante é sobre a supressividade do solo, que é um exemplo de um trabalho muito interessante, que foi publicado na revista Nature. Eles pegaram solos supressivos, eu vou falar mais à frente o que é. Esse aqui seria o solo supressivo. E viram em beterraba, sobre infecção de Rhizoctonia solane. A quantidade que o solo supressivo, que é o solo tem diversas características, consegue reduzir a doença em relação aos solos conducivos, que são o contrário do supressivo, que aqui ele não tem uma redução. Um solo conducivo supressivo, que é um solo que tem uma média condutibilidade, e um solo que foi autoclavado, que perde um pouco as características aqui da supressividade, como ele já não consegue controlar a doença, e um solo não supressivo com outra capacidade não supressiva. Então, o que é um solo supressivo? Normalmente é um impedimento ou uma inibição do patógeno na área ou tipo de solo, devido à característica química do solo, pH, nutriente, umidade, isso já está bem repetitivo, mas a gente tem que observar essas características. A composição física do solo, temperatura, textura e biologia, principalmente micro e macro-organismos. Então, a gente tem que pensar que isso daqui vem do manejo, principalmente o manejo cultural favorece muito essa prática. Então, o que é a supressividade do solo? Ficou um pouco confuso atrás. É um fenômeno natural de preservação e inibição, que ocorre comumente em solos e age contra o estabelecimento e a sobrevivência de patógenos e suas atividades patogênicas, certo? Então, aqui um exemplo de supressividade, né? É um trabalho que foi feito com um coqueiro para ver a supressividade a Tianaviopsis paradoxa. O que a gente viu? Quais são os fatores que estão ligados à supressividade, então? Principalmente em solos supressivos, a gente vê que tem um maior número de bactérias aqui do que no solo conducivo. O pH ele está um pouco mais alto, ligado a um pH neutro. E um grande fator que influenciou foi a quantidade de cálcio. Então, se a gente tem um desenvolvimento cultural,
para um incremento e favorecimento do cálcio no solo, a gente consegue, então, evitar o desenvolvimento dessa doença Tilavióxis paradoxa no coqueiro, por exemplo. Então, é por isso que a gente tem que fazer o que a gente fala de manejo, né? Quando a gente tem a matéria orgânica no solo, a gente cria um novo microbioma, que ou seja, uma nova capacidade de micro-organismos que podem atuar sobre o desenvolvimento da doença. E isso tudo, além de doença, a gente consegue repelir também insetos, evitar competição com outras plantas daninhas e a gente ter uma resposta mais positiva do incremento. Então, a gente tem que pensar no que a gente está colocando no nosso sistema. E isso, claro, depende de tempo e espaço, não é uma relação que a gente tem uma resposta muito rápida. Então, como que seria a construção, né, desse sistema biológico? Ele é baseado em plantas de cobertura e na inserção individual ou consórcio de micro-organismos e na condição de termos matéria orgânica disponível no sistema. Então, as plantas de coberturas estão realmente ligadas a essa construção. E o que essas plantas de cobertura fazem? Elas constroem a diversidade e a qualidade do solo, retém a capacidade erosiva, elas suprimem o crescimento de plantas daninhas e além de aumentar a biodiversidade. Tudo isso daqui melhora a vida e função do solo. Porque normalmente a gente tem o quê? A gente tem uma condição de monocultura e essa condição ela faz o quê? Ela alimenta a biologia do solo com apenas um exudato. Pensa isso para um patógeno. É muito mais fácil ele reconhecer um exudato do que quando eu tenho mais plantas, eu tenho o quê? Mais exudatos e mais. E nisso tudo eu consigo confundir o patógeno para ele pensar que está no momento, igual eu contei para vocês do nematóide atrás. Então, o que a gente tem que pensar? Quanto mais exudatos eu tenho mais espécies, isso é melhor, porque acelera o tempo biológico e alimenta a biologia do solo. Então, é uma forma que é mais rápida, é mais rentável e melhor ciclagem de carbono no sistema. Então, vamos falar um pouco agora de controle físico de doenças. Esse controle físico está ligado, basicamente, a condições como temperaturas baixas ou altas, uso de radiações e atmosfera controlada. A gente tem aqui um exemplo que é o coletor solar, que ele é usado para desinfestar substratos. Então, basicamente, ele é usado mais para a condição de mudas e viveiros de planta. E quais são as vantagens? Ele pode substituir as autoclaves, fornos e lenhas, e até a aplicação do brometo de metila, que foi no passado muito usado, não consome energia elétrica ou lenha, é de fácil manutenção e não apresenta risco para o operador, além de baixo custo. E a principal característica dele é essa condição de vácuo biológico, porque ele tende a eliminar patógenos do sistema, mas ao mesmo tempo ele permite a sobrevivência de micro-organismos termotolerantes e benéficos que podem impedir a reinfestação desses patógenos. Então, diversos fungos podem ser reduzidos como pítio, Rhizoctone solane, Phytophthora, Fusarium, Verticillium, Coletóptero, Sclerotium, Sclerotinia, Sclerotiorum, bactérias também como Houston, agrobactéria e nematóides nesse sistema. E a gente tem que pensar também nesse sistema como o custo dele e a gente precisa do quê? Sol, basicamente. Outra técnica é a solarização, né, que é o uso desse plástico, que o pessoal até chama de plasticultura, que virou uma cultura na agricultura, que também tem um efeito inibitório até letal, que varia de temperaturas entre 50 a 60 graus. Basicamente, ele está atuando no enfraquecimento das estruturas de resistência dos espatóides que estão no solo. E também, como eu falei, no mesmo caso ali do coletor, ele também está atuando nesse vácuo biológico. E esses saprófitas, que são os BED ali, gás, eles não são tão tolerantes a essas faixas de temperatura, sobrevivendo, então, mais micro-organismos benéficos. E além de que a gente tem um equilíbrio do microbioma antagônico e patogênico. Então, quais são as desvantagens? É um custo, né? As lonas, as áreas, normalmente são áreas menores. Além do pousio, né? Que tem que ficar por um tempo sem o cultivo durante o tratamento. E a dependência de condições climáticas adequadas, principalmente um verão, a condição de calor. E
declividade da área, né? Áreas muito declivosas não são áreas adequadas para esse tipo de tratamento. A gente também tem o tratamento a vapor, que é a caldeira, né? Que antigamente eram caldeiras bem rústicas, hoje já ficou um pouco moderno. E basicamente é o solo coberto com uma lona plástica, onde é injetado o vapor de 80 a 100 graus, que é produzido pela caldeira, que normalmente vai atuar promovendo controle de patógenos, plantas daninhas e pragas por meio de elevação da temperatura do solo. Então, um outro exemplo de tratamento térmico, né, o raquitismo da soleira, Leishmania chili subespécie chili, que é uma doença da cana-de-açúcar que é favorecida pela colheita mecanizada. Então, além dessa colheita mecanizada, se a gente não tem uso de material propagativo sadio, a gente já tem uma condição de estabelecimento da doença, a doença foi inserida na área. Então, normalmente, todas as cultivares de cana, elas são suscetíveis e há uma dificuldade, né, de identificar os sintomas. Hoje, com o advento da molecular, a gente consegue ver a presença da doença ali por meio de PCR, mas com o sintoma visual é um pouco mais complicado. E esses danos, quando a gente não consegue ver, eles vão aumentando com o aumento dos cortes. Por isso que a gente chama de raquitismo da soqueira. Então é bem fácil lembrar. Quanto mais a gente corta a cana, mais talvez a gente tenha um dano. Mas pode ser que esse dano não seja visualmente observado. Então, o que eles fazem hoje é o tratamento térmico, né, desses toletes ou gemas, que é basicamente a inserção de temperaturas de mais ou menos 52 graus por 30 minutos. É uma média de 1 quilo de cana, né, de tolete ou gema, a cada 5 ou 6 litros de água. Porém, muito se fala sobre a redução da germinação dessas gemas tratadas, mas alguns trabalhos mostram que esse efeito é muito baixo quando você compara com o como não tratado, sendo assim viável a utilização dessa técnica. Outro tipo de tratamento físico é o tratamento térmico, né? Principalmente para patógenos pós-colheitas com uso de refrigeradores e câmeras frias. Aqui no caso dos exemplos do Rhizopus, né, que a gente normalmente vai no mercado, a gente sempre compra o morango naquelas bandejinhas, ele sempre está condicionado mais ou menos a essa temperatura de 4 a 10 graus. Isso tudo para quê? Para a gente atuar retardando ou inibindo a atividade do patógeno. O que acontece? A gente tem muita quantidade de açúcares e radicais livres naquele momento pós-colheita. Se a gente deixa numa condição ambiente, com temperatura boa, essa doença multiplica muito, muito rápido. E a gente vê essa condição aqui quando a gente vai comprar os morangos. Então, ela nem sempre é suficiente. A gente não consegue falar que não vai ter doença. Mas a gente já tem um aumento da shelf life, que é a vida de prateleira. Ou seja, um morango que duraria 3 dias numa condição ambiente, numa condição refrigerada, ele pode durar até normalmente uns 20 dias, dependendo do que veio do campo também. Pensando que doenças de pós-colheita, elas vêm, né, algumas, né, quase todas, elas vêm da produção, elas não vêm depois. Então, a gente já estava com a doença ali. Outro tipo de tratamento físico, né, é o tratamento a seco de sementes, que é o prime, né, e basicamente também é um estímulo de temperatura. Existe uma faixa ótima aqui, que normalmente aqui nessa em relação à germinação. Então, esse tratamento de semente a seca, ele permite a sobrevivência de micro-organismos termotolerantes, benéficos, e a eliminação de alguns patógenos que podem ser vinculados à semente. Então, existe essa empresa, Incotec, que é um grupo famoso aqui no Brasil, que eles também fazem pelletização e outros tipos de tratamento, que eles fizeram esse Thermocure, que é basicamente mais ou menos expor as sementes a essa faixa de 10 graus aqui, e depois avaliar essa redução na sobrevivência de patógenos, e também, basicamente, um outro grande fator que está atuando é na dormência dessas sementes. Então, o que é o semente prime? Ele desencadeia os processos fisiológicos na semente que levam à sua germinação, embebendo a semente até certo nível. Esses processos são interrompidos precisamente no estágio correto e a semente passa cuidadosamente pelo processo de secagem.
Dessa forma, todas as sementes do lote são deixadas no mesmo estágio de desenvolvimento fenológico, prontas para germinar rápido e uniformemente. Então, além da gente eliminar alguns patógenos que estão disponíveis, tirar a dormência, a gente ainda consegue estabilizar o estande de plantas com esse tratamento térmico, que é o priming. Outro tipo de controle físico, né, exposição à luz UV em pós-colheita, que também é o caso do morango, né, que a gente tem a exposição à luz V, é uma luz visível aqui, normalmente é 254 nanômetros, e a gente vê que o desenvolvimento da doença, com certeza, ele é bem reduzido com essa exposição. Aqui foi feita uma exposição de UV por 60 segundos, além da exposição a 4 horas de período escuro, que também é uma outra condição. Então, eu trouxe aqui só um estudo de caso para vocês verem a importância, né? No caso da cultura do lírio, a gente tem aqui o controle físico, que é basicamente o início ali da estação do substrato, naquele vapor de caldeira. O controle biológico vem em seguida, que a gente vem para recolonizar esse substrato com Valvéria, Tricoderma, Metarrhizium e outros biofertilizantes. Aí a planta começa a desenvolver, em parte aérea a gente aplica outros produtos, os mesmos anteriores, mais colonostax. E no controle cultural, que é a erradicação, a gente vem eliminando as plantas ou partes doentes e fazendo a sanitização de 30 a 90 dias, dependendo do ciclo da cultura. Com isso tudo, a gente tem uma maior sustentabilidade do sistema de produção e redução em 70% do custo. Então, se a gente consegue ver o manejo como um aliado, a gente consegue, além de ter melhor resultado em qualidade, a gente tem redução de custo. Então, como que a gente pode manejar essas doenças? Então, a gente falou no início, só para finalizar aqui, que essas duas alternativas, elas estão ligadas à redução do custo de produção. Exige uma funcionalidade do sistema para a gente aplicar essas medidas e a gente consegue, trabalhando em conjunto, uma segurança do produto final. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail.